Olá, tudo bem? Como vocês estão? Neste vídeo vou falar sobre um dos meus teoremas favoritos. Hoje vou explicar tudo sobre o teorema do ângulo externo do triângulo. Vamos começar. Este é um dos atalhos que, uma vez que você domina, vai facilitar muito a sua vida nos problemas de geometria. E o teorema diz: a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Sim, eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, então vejam, vou explicar para vocês em detalhes, graficamente. Vejam, aqui temos um triângulo cujos ângulos internos são A e B. E aqui temos representado um ângulo externo com a letra D. Segundo o que diz o teorema, a medida desse ângulo externo deve ser igual à soma das medidas desses dois ângulos internos. Já que está dizendo que temos que somar os dois ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo. Por essa razão, esse ângulo tem que medir o mesmo que a soma desses dois ângulos. Vamos escrever isso então. Colocamos que a medida do ângulo D tem que ser igual à medida do ângulo A mais a medida do ângulo B. Isso é o que diz o teorema. Como vocês podem perceber, é bem simples, não é? Se eu tivesse, por exemplo, um ângulo por aqui, permitam-me estendê-lo, ao qual eu chamaria de E. Então, o que teria que acontecer? Pois a medida do ângulo I tem que ser igual a quê? Pois a soma. As medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a E, neste caso. Ou seja, teria que ser a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C. Estão me acompanhando nisso então? Perfeito. Também poderíamos fazer por aqui, mas acho que já ficou entendido. Então vamos ver. O que vou fazer a seguir é uma pequena demonstração, não muito formal, mas para que fique claro por que isso tem que acontecer. Que tenho aqui, basicamente igual. A primeira coisa que faremos é o seguinte. Quero que vocês percebam que entre o ângulo C e o ângulo D formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Ou, em outras palavras, esses dois ângulos são suplementares, certo? Então, podemos escrever de uma vez que a medida do ângulo C mais a medida do ângulo D tem que dar quanto? Pois 180 graus, certo? Insisto, por quê? Porque juntos eles formam um ângulo raso, certo? Agora, uma vez que tenhamos isso, vamos esquecer um pouco e vamos para o nosso triângulo. Quero que vocês percebam que se somarmos a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B e mais a medida do ângulo C, tem que dar quanto? Muito bem, tem que dar 180 graus. Então, vamos escrever isso. Pronto, já temos isso aqui. Vejam que a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C tem que dar 180 graus. Agora, como 180 graus é igual a 180 graus, isso quer dizer que esta parte é igual a esta parte, certo? Então, vou igualar os lados esquerdos das duas igualdades, ou seja, vou colocar isso igual a tudo isso que tenho aqui. Vamos escrever rapidinho então. A medida do ângulo C mais a medida do ângulo D tem que ser igual a quê? Pois a tudo que eu tenho aqui, que é a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B e mais a medida do ângulo C. Vamos ver, aqui eu esqueci. Medida do ângulo C. Pronto. Agora, o que vamos fazer aqui agora é importante. Veja, como deste lado temos esse valor e também temos do outro lado, eu poderia subtrair a medida do ângulo C dos dois lados da igualdade. Ou poderia, em outras palavras, dizer que isso eu passo subtraindo, certo? Assim. Então isso com isso cancela. E o que está restando no final? Então está me restando que a medida do ângulo D tem que ser igual à medida do ângulo A mais a medida do ângulo B. E como vocês podem perceber, estamos chegando exatamente à mesma igualdade que tínhamos aqui, que era justamente do que falava o teorema. Fácil, né? Exercício número 1. Temos que determinar a medida do ângulo que temos aqui representado pela letra X. O que teríamos que fazer? Então, vamos colocar que a medida do ângulo X tem que ser igual à soma de quem com quem. Bem, desse ângulo com esse outro ângulo que tenho aqui, certo? De tal forma que fica então 70 graus mais 50 graus e isso me dá no total 120 graus. Pronto, já terminei. Simples assim.
Então a medida desse ângulo é 120 graus. Dá para entender o porquê, né? Somando esses dois ângulos que são internos e que não são adjacentes a x. Vamos complicar um pouco. Exercício número 2. Nesse caso, quero que percebam que já nos deram a medida desse ângulo que é externo e só nos deram a medida de um dos ângulos internos. Então, novamente, vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que agora vamos ter que isolar porque precisamos calcular a medida desse ângulo interno, que também não é adjacente a esse ângulo externo, certo? Então, o que vai sobrar para mim? Então, vamos colocar que 80, que seria esse valor, é igual à soma desses dois, certo? Ou seja, 30 mais x. Bom, vou colocar aqui graus e graus. Pronto, esse 30 a gente pode passar subtraindo, certo? De tal forma que fica 80 graus menos 30 graus, isso é o que vale x. E bom, 80 menos 30 é igual. 50, portanto, esse ângulo interno mede 50 graus. Pronto, terminamos. Vamos complicar um pouco. Nesse caso, realmente complica porque, como vocês podem perceber, já temos incógnitas. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é descobrir quanto vale o x. Mas, para isso, vamos ter que montar uma equação. E como vamos montar? Com o mesmo teorema. Novamente, o que precisamos fazer? Bom, aqui quero que vocês percebam que este ângulo está em graus, ok? Por isso eu representei dessa forma. E também, aqui este ângulo tem essa medida que está em graus. Então, o que eu deveria fazer? Então, colocar que este ângulo externo tem que ser igual à soma desses dois ângulos que são internos. Então fica assim, 12x mais 5 tem que ser igual a 2, que multiplica x mais 30. E a isso vamos somar 45. Agora vamos ter que resolver essa equação. Vamos colocar graus. E no final colocamos graus nas respostas, ok? Beleza. Então do lado esquerdo vou deixar igual por enquanto, que é 12x mais 5. E aqui vamos multiplicar. 2 vezes x são 2x. E aqui temos mais 2 vezes 30, que são 60. E aqui temos 45. Permita-me colocar do lado esquerdo tudo e o que tem x, então fica 12x, e esse 12x vamos passar subtraindo. Do lado direito temos 60 mais 45, então vou colocar assim por enquanto e depois fazemos a soma. E esse mais 5 vamos passar subtraindo, ou seja, como menos 5 fazemos a subtração. 12x menos 2x fica 10x, e aqui temos 60 mais 45, que é igual a 105. Menos 5 é igual a 100. E daqui podemos isolar, certo? Esse 10, como está multiplicando, podemos passar dividindo. Direto, 100 dividido por 10, fica 10 pronto. Já temos então que x é igual a 10. Esse é o valor que faz com que a igualdade seja satisfeita. Portanto, se eu quero descobrir quanto medem esses ângulos que não sabemos, então vamos substituir x por 10, certo? Então, veja, permita-me, vou colocar deste lado. Primeiro vou com este ângulo. Fica então 12 vezes o valor de x, que é 10, e depois mais 5. Vejam, estou substituindo aqui. Ficaria então que isso é igual a 12 vezes 10, que são 120. Mais 5 é igual a 125. Agora sim, esses são graus. Já temos então que esse ângulo mede 125 graus. Pronto, terminamos. Vamos agora para o outro ângulo. Então vamos colocar 2 vezes x, mas combinamos que x é igual a 10 mais 30. Fazemos as operações e fica 2 vezes 10 mais 30, que são 40. Finalmente, 2 vezes 40 é 80 e agora sim, colocamos graus. Pronto, já temos então que esse ângulo é de 80 graus. Ficou um pouco feio, mas está aí 80 graus. Agora vamos para o último exercício e depois deixo uma tarefa para vocês. Vejam, antes de passar para o próximo exercício, quero que percebam que temos certeza de que ficou certo pelo seguinte motivo. Porque se somarmos 45 mais 80, que são esses dois ângulos internos que não são adjacentes a este ângulo externo, bom, se somarmos, dá 125. E isso tem que me dar o mesmo que este aqui, certo? Ou seja, está mesmo correto, porque aqui também deu 125. Então, isso quer dizer que está tudo certo. Bom, agora sim, vamos para o último exercício. Neste último exercício, temos que determinar o valor de x e também temos que determinar a medida de cada um dos ângulos que estão marcados aqui. Como vocês podem perceber, neste caso temos aqui marcado o ângulo externo. Bom, um dos ângulos externos,
que diz que mede 10x mais 10 graus. E aqui temos esses dois ângulos que são internos e que não são adjacentes a este aqui, certo? Neste caso aqui também temos as medidas, mas em função de x. Então, novamente, o que teremos que fazer? Então, igualar o valor deste vai ser igual ao valor deste mais o valor deste outro, certo? Segundo o teorema. Então, vamos lá. Vamos colocar que 10x mais 10 tem que ser igual a 8x menos 18 mais este que é 5x menos 20. Vamos isolar o x aqui. Esse 10x deixa eu deixar desse lado. Esse 8x vamos passar subtraindo e esse 5x também vamos passar subtraindo. Do lado direito fica esse menos 18, também fica esse menos 20. E esse mais 10, vamos passar como menos 10, vamos fazer as operações. 10x menos 8x é 2x, e 2x menos 5x fica menos 3x. Do lado direito temos menos. 18 menos 20 que dá menos. 38 e menos 38 menos 10 é igual a menos 48. Esse menos 3 vamos passar dividindo, de forma que fica menos 48 dividido por menos 3. Mas menos dividido por menos dá mais, certo? Vamos ver rapidamente. Vamos fazer a divisão aqui. Aqui cabe 1 sobra 1 baixo, o 8 cabe 6 vezes 3, 18 para 18, 0. Então, neste momento já temos o valor de x. Agora vamos começar a encontrar a medida de cada um dos ângulos. Vamos ver, esse dá para fazer fácil, né? Porque x é igual a 16, então fica 10 vezes 16, que é 160. E 160 mais 10 é 170, então esse está fácil. Já temos que este ângulo x mede 170 graus. Vamos para este outro que tenho aqui. Já não está tão fácil, então vou fazer deste lado. É 8 vezes o valor de x, que é 16, e disso vamos subtrair 18. Vamos ver. 8 vezes 6 são 48 vai 4. 8 vezes 1 são 8 e mais 4 que eu tinha são 12. Está ficando 128 menos 18 e isso é igual a 110, certo? Nesse caso, então, esse ângulo mede 110 graus. Vamos para este outro, também está fácil, né? Vamos ver. Ficaria 5 vezes x, ou seja, 5 vezes 16, que é igual a 80, e 80 menos 20 é 60, certo? Então, este ângulo mede 60 graus. Tem que acontecer que este mais este dê aquele ali. Vamos ver se é verdade. 110 mais 60 é igual a 170, que realmente está batendo. Então, o que fizemos estava correto. E bom, antes de me despedir, deixa eu passar o exercício de casa para vocês. Como tarefa, vocês vão resolver este exercício. Vocês precisam determinar a medida deste ângulo que está aqui representado com a letra x. Quando tiverem a resposta, coloquem aqui embaixo nos comentários. Eu vou dar um coração bem redondo para todas as pessoas que acertarem. E bom, agora sim, isso foi tudo por hoje. Espero que o vídeo tenha sido útil e que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Posto vídeos todos os dias. Até a próxima. Se cuidem e comportem-se. Tchau!